Este é o curso Controle Externo do site contas.cnt. Nós estamos no módulo 1 e vamos aqui à resolução de algumas questões. Só lembrando que o módulo 1 nós tratamos de entidades fiscalizadoras superiores, EFS, Declaração de Lima, sistemas de controle na administração pública brasileira, artigos 70 e 74 da Constituição Federal, tribunais de contas, funções, natureza jurídica e eficácia das decisões. Então vamos aqui às primeiras questões. Concurso TCU, Auditor Federal de Controle Externo 2011, elaborado pelo CESP-UNB. Então vamos lá. Julgue os itens a seguir relativos às entidades fiscalizadoras superiores, EFS, e à Declaração de Lima. Então no item 20 deste item, ele abordou o seguinte: a organização das entidades fiscalizadoras dos Estados-partes do Mercosul, do Mercado Comum do Sul, Mercosul, da Bolívia e do Chile, além de seus respectivos órgãos nacionais, admitidos como membros ativos, pode admitir como membros associados organizações supranacionais de controle e fiscalização dos recursos públicos, bem como EFS dos países com expressão comunitária e organismos internacionais de crédito. Bom, este item é a transcrição literal do artigo 7º do Estatuto da EFS relativo ao Mercosul. Esta questão foi anulada, porque aqui onde aparece expressão comunitária, na verdade seria experiência, tá? Conforme o artigo 7º. Então, pessoal, a questão aqui, ela não aborda nenhum conhecimento teórico, conhecimento doutrinário. Apenas uma questão direta, uma transcrição literal do artigo 7º do Estatuto da EFS. No entanto, essa questão ela foi anulada por conta deste termo aqui, expressão, ao invés de experiência, que está lá no Estatuto. Esse Estatuto está lá no material de apoio do curso Controle Externo do site contas.cnt. Item 21. E aí mais uma questão teórica, esta aqui abordando a Declaração de Lima. É isso, Declaração de Lima, sobre diretrizes para preceitos de auditoria. Então fala o seguinte: o fato de órgãos e entidades governamentais serem objeto de controle ou do controle exercido por uma EFS não implica subordinação de tal maneira que eles possam isentar-se de responsabilidade em relação às suas operações e decisões. Aí vem a segunda parte da questão. Se, entretanto, em vez de recomendações, a EFS emitir resoluções ou atos similares, o seu cumprimento se tornará obrigatório. Bom, eu considero esta questão, né, este item aqui da prova, um item muito capcioso. Porque é o seguinte, essa questão a gente pode encontrá-la na Declaração de Lima, lá no item que trata da relação, na seção 9, relação com o governo e a administração. Tá ok? Lá na parte 2, na parte 3, capítulo 3, relação com o parlamento, o governo e a administração, seção 9, relação com o governo e a administração. As entidades fiscalizadoras superiores, né, segundo aqui a Declaração de Lima, auditam as atividades do governo, suas autoridades administrativas e outras instituições subordinadas. Isso não significa, no entanto, que o governo seja subordinado à entidade fiscalizadora superior. Ok. Agora, continua aqui a declaração. Particularmente, o governo é plena e exclusivamente responsável por suas ações e omissões, e não poderá absorver-se com base em verificações de auditorias. Aí vem aqui a observação. A menos que as verificações tenham sido emitidas como julgamento legalmente válidos e aplicáveis no âmbito da lei, e em opiniões de especialistas da entidade fiscalizadora superior. Bom, então aqui, neste caso, a questão foi considerada certa. Então a resposta a gente encontra na seção 9 da Declaração de Lima. Eu considero uma questão capciosa porque ele faz aqui uma certa interpretação do que está dito na seção 9. Já o item 22, né, o item 22 aqui, diz o seguinte:
que as obras públicas em geral, por envolverem recursos consideráveis, requerem atenção especial, cabendo à FIES, Entidade Fiscalizadora Superior, exclusivamente, olha aqui o termo exclusivamente, o controle da regularidade das despesas efetuadas. Aí vem a segunda parte. A avaliação dos resultados e a qualidade da execução das obras constituem responsabilidade exclusiva dos próprios contratantes. Pessoal, essa questão aqui, esse item 22, está errado. Há uma transcrição aqui da seção 21, Declaração de Lima, que fala de contratos e obras públicas. Olha só o que fala aqui o item 4 dessa seção 21. As auditorias de obras públicas não abrangerão apenas a regularidade dos pagamentos, mas também a eficiência da gestão da construção e a qualidade da construção. Então, muito cuidado com esses termos exclusivamente, que é um termo de pegadinha das questões. Ok? Então, questão errada. Mais uma questão aqui, abordando transcrição literal de norma. Julgue os próximos itens referentes aos sistemas de controle da administração pública brasileira e ao TCU. Bom, no item 23 diz o seguinte: caso sejam constatadas irregularidades nas contas do Presidente da República, o TCU deverá emitir parecer prévio pela rejeição dessas contas. Aí vem aqui a segunda parte, né, vírgula, o que tornará o chefe do Poder Executivo inelegível para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes à emissão da referida peça técnica. Pessoal, o artigo 71 da Constituição Federal diz o seguinte, que o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Aí, item 1, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Então, essa questão está errada, porque não confere, não tem nada de deixar o presidente ou o chefe do Poder Executivo inelegível a partir da emissão dessa peça técnica. Inclusive, o regimento interno do TCU, no artigo 228, diz o seguinte, que o parecer prévio será conclusivo no sentido de exprimir se as contas prestadas pelo Presidente da República representam adequadamente as posições financeira, orçamentária, contábil e patrimonial em 31 de dezembro, bem como sobre a observância dos princípios constitucionais e legais que regem a administração pública federal. Então, nada a ver essa questão aqui da inelegibilidade por 8 anos a partir da peça técnica da emissão do parecer. Item 24. A sustação da execução de contrato é um tipo de medida corretiva requerida pelo TCU, cabendo a decisão final exclusivamente ao Congresso Nacional, dada sua natureza essencialmente política. Bom, inicialmente, essa questão aqui também é direta. Constituição Federal, artigo 71, parágrafos 1º e 2º, está errado. Vamos ver por quê. O artigo 71, né, que nós já comentamos, que será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, são a competência do Tribunal de Contas da União, diz o seguinte. Eu vou falar primeiramente aqui dos atos, né? No inciso 9 diz que o TCU assinará prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei se verificar ilegalidade. Se não atendido esse prazo, o TCU pode sustar a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Agora, lá no parágrafo 1º, diz o seguinte: no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, no caso de contrato, será o Congresso Nacional que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. No entanto, o parágrafo 2º diz o seguinte: se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Portanto, esse termo aqui exclusivamente não confere razão à questão, então, errada. Bom, nós vamos continuar. Próximas questões aqui do curso Controle Externo do site contas.cnt. Aguardo você então.